Cuando edifiques una casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Amém. O assunto do cuidado com a casa nova tem sido um peso que Deus tem colocado no meu coração. El asunto de la casa nueva es un peso que el Señor ha puesto en nuestro corazón. No Brasil, por misericórdia, tem surgido várias assembleias novas. En el Brasil han surgido varias iglesias nuevas. E quando olhamos para trás, as décadas que olhamos, especialmente as últimas 3 décadas para trás, Y cuando miramos los últimos 30 años para atrás, lembramos da alegria que tínhamos quando surgiram também igrejas novas. recordamos la alegría de que surgieran algunas iglesias nuevas. Mas com o tempo a alegria se transformou em lágrimas e tristeza. Mas con el tiempo esta alegría se volvió lágrimas y tristeza. Porque faltou o cuidado mais dedicado com as igrejas novas. Porque faltó un cuidado y muchas delicadezas con las iglesias nuevas. Então, quando nós encaramos hoje novas igrejas surgindo, Entonces, cuando nosotros estamos viendo iglesias nuevas surgiendo, nós olhamos para trás nosotros miramos para atrás e buscamos em Deus aprender algumas lições y buscamos en el Señor aprender algunas lecciones de erros que por ingenuidade cometemos. de errores que por ingenuidad cometimos. Claro que o nosso desejo é sempre honrar o Senhor em todas as coisas, Claro que nuestro deseo siempre es honrar al Señor en todas las cosas, mas às vezes deixamos de exercer responsabilidade espiritual. mas a veces dejamos de ejercer cierta responsabilidad espiritual. E nós transferimos a responsabilidade que é nossa para o Senhor. Y a veces transferimos nuestra responsabilidad para el Señor. Então isso gera um grande problema. Entonces esto genera grandes problemas. Esse versículo, por um lado, está falando de casa literal do povo hebreu, Este versículo está hablando literalmente de la casa de los judíos e ao mesmo tempo é uma aplicação espiritual da casa do Senhor. y al mismo tiempo tiene una aplicación espiritual de la casa del Señor. Aqui diz, quando você construir uma casa nova. Aquí dice, cuando usted construya o edifique una casa nueva. Em outras palavras, Deus nos chamou para construir. En otras palabras, Dios nos llamó para construir. Ele espera que nós sejamos responsáveis com a obra dele. Él espera que nosotros seamos responsables con la obra de Él. Você se lembra quando o Senhor ordenou Moisés a que o seu povo fizesse um tabernáculo? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor mandó a Moisés a edificar un tabernáculo? Estamos em Êxodo 25. Eso está en Éxodo 25. Ele disse, fala a todo o povo de Israel Él dice, habla a todo el pueblo de que Israel, me façam um tabernáculo. que me hagan un tabernáculo. Então Deus poderia fazer sozinho, Entonces Dios podría edificar solo, mas ele quis que o homem cooperasse com ele. mas Él quiso que el hombre cooperara con Él. Por mais que o homem ficasse orando, ó Deus, edifica um tabernáculo entre nós, Por más que el hombre se quedara orando, Señor, edifica un tabernáculo entre nosotros, não ia haver tabernáculo. no iba a haber Porque tabernáculo. Deus orientou que o seu povo deveria construir. Porque Dios orientó que debería ser su pueblo el que debería edificar. Mas ele colocou 2 princípios ali para edificação. Mas Él coloca aquí 2 principios de O edificación. primeiro são os materiais que ele ordenou. Lo primero son los materiales que Él ordenó, E o segundo é que só os homens de coração voluntário poderiam trabalhar. y lo segundo es que solo los hombres de un corazón voluntarioso o voluntario podrían trabajar. Então, quando uma casa nova vai ser edificada, Entonces, cuando una casa nueva va a ser edificada, devemos encarar que temos responsabilidade. debemos saber que tenemos responsabilidad. E 2 coisas Deus requer de nós. Y 2 cosas requiere de nosotros. Não podemos fazer de qualquer maneira. No podemos hacerlo de cualquier É manera. ele que estabelece os materiais. Él es el quien establece los Ele materiales. que tem a planta. Él es el que tiene la planta. E ele espera que os que vão servir sejam voluntários. Y Él espera que aquellos que sirvan sean voluntarios. Nem todos podem trabalhar. No todos pueden trabajar. E se vão trabalhar, Y si van a trabajar, não é do jeito que eu e você queremos. no es de la manera que nosotros queremos. Ele estabeleceu os materiais. Él estableció los materiales. Então aqui nós temos uma lição muito preciosa. Entonces aquí tenemos una lección muy preciosa. Quando você construir uma casa nova, Cuando edifiques casa nueva, faça um parapeito no terraço. haz un pretil a tu terrado. Nós já estudamos sobre isso na última vez que compartilhamos. Nosotros estuvimos estudiando la última vez esto. Mas eu penso que é um assunto que temos que
nos aprofundar. mas es un asunto que nosotros debemos profundizar. Esse muro no terraço Este muro en la terraza fala da responsabilidade na casa de Deus. habla de la responsabilidad en la casa de Dios. Por que não admitirmos? Fala da liderança espiritual. Habla del liderazgo espiritual. Por que não admitirmos? ¿Por qué no lo admitimos? Esse é um problema de falsa humildade. A veces esto es un problema de falsa humildad. Fugimos de liderança espiritual. O huimos del liderazgo espiritual. Às vezes gostamos do ministério da A palavra veces nos gusta la enseñanza de la e palabra dos demais serviços, y de otros mas servicios, temos grave problema em relação ao governo. más tenemos serios problemas en relación al gobierno. Salomão já havia dito no livro de Provérbios: Salomón ya había dicho en el libro de Proverbios, não havendo sábia direção, no habiendo una dirección sabia, o povo cai. el pueblo cae. Poderíamos parafrasear: Podríamos parafrasear. não havendo parapeito, No habiendo un muro, o povo cai. el pueblo cae. Então é necessário sábia direção. Entonces necesitamos sabia dirección. A questão da direção espiritual na casa de Deus é falada em toda a Bíblia. La cuestión de la dirección o el liderazgo en la casa de Dios es hablado en toda la Biblia. Então nós temos um grave problema. Entonces nosotros tenemos un grave problema. Se o Espírito Santo enfatizou algo, Si el Espíritu Santo enfatiza algo, nós estamos equivocados se não enfatizarmos. nosotros estamos equivocados si no enfatizamos. Quando olhamos Paulo e os demais obreiros trabalhando no Novo Testamento, Cuando miramos a Pablo y los demás obreros trabajando en el Nuevo Testamento, quando eles plantavam igrejas novas, cuando ellos trabajaban y plantaban iglesias quando nuevas, edificavam casas novas, cuando ellos edificaban casas nuevas, depois de um tempo eles estabeleciam presbíteros. después de un tiempo él establecía ancianos. Parece que em nosso tempo isso não está muito claro. Parece que en nuestro tiempo esto no está muy claro. Talvez esteja claro em relação ao conhecimento, Tal vez lo tengamos claramente en el cuanto al conocimiento, mas em relação à prática precisamos voltar à normalidade. mas en cuanto a la práctica necesitamos volver a una normalidad. Pode ser que aqui, nesse país e na região de vocês, Puede ser que en este país y en la región de ustedes, vocês estejam mais avançados que nós no Brasil. ustedes hayan avanzado un poco más que nosotros en el Brasil. Pode ser que várias coisas que eu venha falar Puede ser que algunas cosas que yo vengo a hablar não sejam tão práticas para vocês. no sean tan prácticas para ustedes. E eu não tenho nenhuma intenção de ensinar algo novo para os irmãos. Yo no tengo ninguna intención de enseñar algo nuevo para los Não hermanos. espero sobrepor nada sobre vocês. No espero poner o sobreponer sobre ustedes nada. Eu quero estar juntos honrando o Senhor. Yo quiero que estemos juntos honrando al Señor. Mas pode ser que algumas coisas tenhamos para cooperar com vocês. Más puede ser que algunas cosas tengamos para cooperar con Então eu ustedes. estou seguro que vocês vão considerar as coisas e reter o que é bom. Entonces yo estoy seguro que ustedes van a considerar las cosas y retener lo que es bueno. Espero que haja alguma coisa boa. Espero que haya alguna cosa buena. Irmãos, farás um parapeito Hermanos, Façam harás parapeito. un muro para que você não traga culpa de sangue sobre a casa para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, se alguém de algum modo cair do si terraço. de él alguno cayere. Isso é um assunto para mim hoje muito sério. Esto es un asunto para mí muy serio, Porque quando não consideramos a questão da responsabilidade espiritual, porque cuando no consideramos la cuestión del liderazgo espiritual, então à medida que essa casa vai crescendo, entonces en la medida que la casa va creciendo, infelizmente problemas acontecem. infelizmente acontecen algunos E problemas. para nossa vergonha quase sempre são com os irmãos mais velhos Y a veces para nuestra vergüenza casi siempre son los hermanos mayores ou com aqueles que têm influência na igreja. o aquellos que tienen cierta influencia en la iglesia. Por isso precisamos considerar muito os princípios da palavra do Senhor. Por eso necesitamos considerar mucho algunos principios de la palabra del Señor. Existe vamos dizer, uma relação muito grande com esse texto. Existe una relación muy grande con este texto. Em 1 Reis capítulo 6, En Primera de Reyes capítulo 6, o versículo 7, el versículo 7, quando Salomão está construindo um novo templo, uma nova casa, cuando Salomón está construyendo un nuevo templo, una nueva casa, e o texto nos diz: o templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras. y el texto nos dice que el templo fue preparado con piedras ya preparadas en las pedreras. De maneira que, durante a construção, De manera que durante la construcción não se ouviu nenhum barulho de martelo,
no se oyó ningún ruido de martillo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. hacha o cualquier instrumento o otro instrumento de hierro. Que lição maravilhosa nós temos aqui. Qué lección maravillosa nosotros tenemos aquí. Nós vimos na outra mensagem que a casa de Deus é para o descanso de Deus. Nosotros vimos en la otra enseñanza que la casa de Dios es para el reposo de Dios. É um lugar da sua habitação. Es el lugar de su habitación. E esse texto diz que não havia barulho na casa. Este pasaje dice que no había ruidos en la casa de Em Dios. outras palavras, não podemos ter barulhos na casa. En otras palabras, no podemos tener ruidos en la casa. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras. El templo fue construido con piedras ya preparadas en las pedreras. Lá nas pedreiras você encontrava as ferramentas e barulho. Allá en las pedreras usted encontraba pues las herramientas y mucho ruido. Segundo a história, Según la historia, as pedras eram trabalhadas no alto das montanhas. las piedras eran trabajadas en lo alto de las Elas montañas. eram retiradas das pedreiras. Ellas eran tomadas de las pedreras Recebiam muitos golpes. y recibían muchos golpes. Elas eram preparadas e depois rolavam para baixo Ellas eran preparadas y después lanzadas hacia abajo até chegar no seu lugar onde ela seria encaixada. hasta llegar al lugar donde ella sería encajada. E isso tem uma lição grande para nós. Y esto tiene una lección grande para Porque nosotros. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, Porque Pedro en su segunda carta, capítulo a 2, primeira carta, capítulo 2, en su primera carta, capítulo 2, vai dizer que nós somos pedras que vivem va a decir que nosotros somos piedras vivas e somos edificados somos edificados como casa espiritual. y somos sobreedificados como casa espiritual. Pedro está lembrando daquela passagem de Mateus 16, Pedro se está acordando aquel pasaje de Mateo que 16. Jesus está ali revelando para eles que ele é a rocha. Jesús está allí revelando que Él es la roca. No lugar onde eles estavam falando, havia muitas pedras e rochas. Y en el lugar donde ellos estaban hablando había muchas piedras y rocas. E uma vez que Pedro teve revelação que Jesus é a rocha, Y una vez Pedro tiene revelación de que Jesús es la roca, uma vez que Pedro teve revelação que ele é o Filho de Deus, y una vez Pedro tiene revelación que Jesús es el Hijo de o Dios, Cristo de Deus, el Cristo de Dios, então o Senhor falou para ele: eu também te digo que tu és Pedro. entonces el Señor le dijo a él también, yo te digo que tú eres Pedro. Antes o Senhor chamava ele de Simão. Antes el Señor le llamaba a él Simón. Simão, no original grego, significa vacilante, fraco ou osciloso. Simón en el original griego significa vacilante, fraco. Mas uma vez que ele viu por revelação quem é Jesus, Una vez que él vio por revelación quién es Jesús, então o Senhor fala para ele: a partir de agora você é Pedro. entonces el Señor habla para él, a partir de ahora tú eres Pedro. Eu vou edificar a minha igreja sobre essa rocha, Y yo voy a edificar sobre esa roca esta iglesia. e as portas do Hades não vão prevalecer contra ela. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra él. Ou seja, Pedro foi transformado de pó em pedra viva Entonces Pedro fue transformado de polvo en piedra viva quando ele teve essa revelação espiritual. cuando él tiene esta revelación espiritual. Homem fraco e vacilante se torna uma pedra. Un hombre débil que vacila se torna en una piedra. No livro de Gálatas, ele é chamado de coluna na casa de Deus. En el libro de Gálatas es llamado columna en la casa de Então Dios. você vê um processo que, à medida que vamos tendo revelação da pessoa do Senhor, Entonces usted va viendo que en la medida que nosotros tenemos revelación de la persona del Hijo nós de vamos Dios, sendo transformados nosotros vamos siendo à transformados sua mesma imagem. a su misma imagen. Aquelas pedras rolavam das pedreiras, Aquellas piedras que rodaban de las pedreras, elas rolavam para baixo. ellas caían hacia abajo. Isso mostra para nós que o crescimento espiritual não é para cima. Y eso muestra que el crecimiento espiritual no es para encima. Assim como o Senhor desceu do céu para baixo. Así como el Señor descendió del cielo para abajo, A maturidade espiritual é revelada por humildade. la verdadera humildad espiritual es revelada por la humildad. Então a gente vê que quanto mais conhecemos o Senhor, Entonces nosotros vemos que entre más conocemos al Señor, vamos sendo quebrantados vamos siendo e quebrantados rolando para baixo, y vamos cayendo hacia abajo até que Ele nos coloque no lugar da sua na casa. hasta que Él nos coloca en el lugar que tenemos que estar en su E casa. ali virão pedras ao nosso lado Y ahí van a quedar piedras a nuestro e lado também sobre nós. y también sobre O que nosotros. segurava as pedras ali Lo que aseguraba allí las piedras era o
peso que cada pedra tinha. era el peso que cada piedra tenía. Se não temos nenhum peso espiritual, Si no tenemos ningún tipo de peso espiritual, nós não vamos andar juntos. nosotros no vamos a andar juntos. Primeira crise, os primeiros problemas, Las primeras crisis o problemas, nós temos dificuldade de aceitar o quebrantamento. nosotros tenemos dificultad de aceptar el A quebrantamiento. tendência é nos apartar. La tendencia nuestra es Então apartarnos. esse texto está dizendo, não traga os problemas para dentro da casa. Entonces este pasaje está diciendo, no traiga los problemas para dentro de la A casa. casa é um lugar de adoração. La casa debe ser un lugar de adoración. Você se lembra que quando o Espírito Santo veio sobre Jesus no batismo com João, ¿Usted recuerda cuando el Espíritu Santo vino sobre Jesús en el bautismo de Juan? ele veio em forma de pomba. Él vino en forma de paloma. E a paloma é sensível. Y la paloma es sensible. Se você se mexer de qualquer maneira, Si usted se acerca de cualquier manera, você vai espantar a pomba. usted va a espantar la paloma. Assim é a casa do Senhor. Así es en la casa del Não Señor. podemos ter problemas na casa do No Senhor. podemos tener problemas en la casa del Isso não Señor. significa que não temos problemas. Eso no significa pues que no tenemos Nós problemas. precisamos aprender como lidar com os problemas. Más necesitamos aprender cómo lidiar con As nuestros crises da problemas. igreja tratamos a parte da reunião. Las crisis de la iglesia deben ser tratadas aparte de la O reunión. culto é para a glória de Deus. El culto es para adorar a Dios. Que dificuldade quando os varões ou os mais velhos têm crise e trazem para dentro da igreja. Qué dificultad cuando los varones o los mayores tienen problemas y los traen para dentro de la iglesia. Eles não têm delicadeza com o rebanho. Ellos no son delicados con el rebaño E sem cuidado eles acabam expondo os irmãos. y sin cuidado ellos terminan exponiendo a los Na hermanos. pedreira, sim, nós podemos tratar dos problemas. Más en la pedrera sí, allí sí podemos tratar los problemas. Então, uma igreja nova Entonces una iglesia nueva deveria reconhecer rapidamente. debería reconocer rápidamente. Precisamos de irmãos um pouco mais maduros Necesitamos de hermanos más maduros para manter uma comunhão à parte da Assembleia, para mantener una comunión aparte de la e asamblea ali devemos ter ferramentas y allí debemos tener para herramientas trabalhar os processos da igreja para trabajar con los procesos de la e iglesia rolar as pedras y poner a rodar las piedras para a casa de Deus ser edificada. para que la casa de Dios sea edificada. Essas pedras podem significar a cada um de nós, Esas piedras significan o pueden significar cada uno de mas nosotros, também essas ferramentas representam os serviços, dons e ministérios. mas también esas piedras representan el servicio, dones y ministerios. Os dons e ministérios têm que ser amadurecidos na coletividade. Los dones y ministerios tienen que madurar en la colectividad. A igreja não é um lugar de carreira solo. En la iglesia no es un lugar para correr solos. Dos aspectos desse parapeito Uno de los aspectos de este muro é a questão de andar juntos, muito unidos. es la cuestión de poder caminar juntos, muy unidos. Então, esse texto é tão maravilhoso Entonces este texto es tan maravilloso. que nós admitimos que temos problemas quando somos novos, Entonces nosotros admitimos que hay problemas cuando somos nuevos, mas o Senhor nos deu uma lição de como lidar com os problemas. mas el Señor nos da lecciones de cómo tratar con los problemas. Muitas das vezes existem divisões e graves problemas, Muchas veces existen divisiones y graves problemas porque quebramos esses princípios. porque nosotros quebrantamos estos principios. Quando há inquietação, dúvidas e discórdias, Cuando hay inquietudes, dudas y problemas, peleas, isso nós devemos ter cuidado para isso não vazar para toda a Assembleia. nosotros necesitamos tener cuidado para no traer esos asuntos para la iglesia. Isso tem que ser tratado à parte responsavelmente. Eso debe ser tratado aparte, responsablemente. Voltando a Deuteronômio 22:8, Volviendo a Deuteronomio 22:8. como já aprofundamos na última mensagem que tivemos, Como ya profundizamos en el último mensaje que tenemos, então nós podemos avançar para o versículo 9. entonces nosotros debemos avanzar para el versículo 9. Mas você vai perceber que ele praticamente está falando da mesma coisa de forma diferente. Mas usted va a percibir que él está hablando de la misma cosa, solo de manera diferente. Não plante outra semente na sua vinha, No sembrarás tu viña con semillas diferentes o para que diversas. não se profane toda a produção, No sea que se pierda todo, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Em 1 Coríntios 3, Paulo se refere à igreja como edifício e como lavoura. En 1 Corintios 3, Pablo se refiere a la iglesia como edificio y como labranza. E aqui no verso 8, o Espírito Santo usa o termo casa e embaixo lavoura.
Aquí en el verso 8 Pablo usa el término casa Casa. y en el siguiente sembrado o Você labranza. percebe que praticamente são as mesmas lições? Usted percibe que prácticamente se están usando unas mismas lecciones. Mas agora ele está falando do cuidado do ensino na igreja. Ahora él está hablando del cuidado de la enseñanza en la iglesia. Porque semente na Bíblia quase sempre se refere à palavra de Deus. Porque semilla en la Biblia casi siempre se refiere a la palabra de As Dios. sementes foram criadas por Deus, Las semillas fueron creadas por mas Dios, você não pode semear dois tipos de semente na lavoura. mas usted no puede sembrar dos tipos de semillas en su tierra. Quantas vezes temos visto irmãos muito preciosos, ¿Cuántas veces nosotros hemos visto hermanos muy queridos, mas porque eles não construíram esse relacionamento coletivo, mas que ellos no construyeron ese relacionamiento colectivo? às vezes a igreja se torna como um laboratório de experiência. A veces la iglesia se vuelve como un laboratorio de Então experiencias. vem um ensina uma coisa muito boa Entonces viene uno y enseña una cosa muy buena, e vem um outro irmão e ensina uma coisa muito boa também, viene otro y enseña una cosa muy buena, mas as coisas estão se contradizendo, Mas estão são- fora de tempo mas son cosas contradictorias, están fuera de tiempo. e estão gerando uma crise na igreja. Entonces se genera una crisis en la iglesia. Você deve se lembrar do que aconteceu de maneira preciosa a igreja em Antioquia. Usted se debe recordar lo que sucedió de manera preciosa en la iglesia de Antioquía. Ali era uma casa nova. Allí era una casa nueva. Teve influência por Jerusalém. No tenía influencia de Jerusalén. Quando Barnabé chegou ali e viu a graça de Deus, Cuando llegó Bernabé allí, vio la gracia de Dios. ele foi procurar Paulo em Tarso, Él fue a procurar a Pablo en Tarso trouxe ele durante um ano inteiro, eles ensinavam juntos a palavra. y trajo a Pablo y ellos enseñaban juntos la palabra. Isso é muito importante, Eso es muy importante. porque Barnabé reconheceu o ministério de Paulo Porque Bernabé reconoció el ministerio de Pablo e a necessidade de uma cooperação mútua. y la necesidad de cooperar juntamente. Quando chegamos no capítulo 13, Cuando de llegamos Atos. al capítulo 13 de Hechos, nós encontramos um parapeito ali. nosotros encontramos un muro allí. Havia na igreja que estava em Antioquia Había en la iglesia que había en Antioquía profetas e mestres. profetas y maestros. Antigamente era só Barnabé. Antiguamente solo estaba Bernabé. Depois Barnabé trouxe Paulo. Después Bernabé trajo a Pablo. E quando eles vieram de Jerusalém, trouxeram João Marcos como cooperador. Y cuando ellos vinieron de Jerusalén trajeron a Juan Marcos. Claro, vários irmãos surgiram ali em Antioquia. Claro, allí surgieron varios hermanos en E Antioquía com os irmãos surgiram dons. y con los hermanos surgieron dones E o exercício dos dons se transformaram em ministério. y el ejercicio de esos dones se transformaron E en agora nós ministerios. temos 5 irmãos servindo no Y ministério. ahora tenemos 5 hermanos sirviendo en el E ministerio. diz que eles serviam ao Senhor. Y dice que ellos servían al Señor. Não diz que eles estavam servindo o povo. Ahí no dice que ellos estaban sirviendo al pueblo. A palavra servir ali vem de um significado que é liturgia. Aquí la palabra, o allí la palabra es de un significado que es liturgia. É a mesmo que os sacerdotes faziam ministrando a Deus e não a casa de Deus primeiro. Es lo mismo que hacían los sacerdotes, ministrando a Dios primero y no a la casa primero. Eles estavam diante de Deus, não diante da casa de Deus. Ellos estaban delante de Dios y no delante de la casa de E eles Dios. estavam orando e jejuando. Y ellos estaban orando y ayunando. Eles cultivaram o ambiente para o Espírito Santo falar. Ellos cultivaron un ambiente donde el Espíritu Santo podía Que hablar. ilustração maravilhosa de um parapeito. Qué ilustración maravillosa de un muro. Quando não temos na igreja um grupo de irmãos que se tornam responsáveis, Cuando no tenemos una iglesia donde un grupo de hermanos sean responsables, então não se há um ambiente claro para o Espírito Santo conduzir as coisas. entonces no hay un ambiente claro para que el Espíritu Santo pueda conducir las Claro, cosas. existem dons e ministérios na igreja, Claro, existen dones y ministerios, mas precisamos avançar um pouco mais. mas necesitamos avanzar un poco más. Vocês sabem o que é uma oficina? Não uma oficina que é escritório, mas oficina de Taller. trabalhar. Sim. Ustedes saben lo que es un taller. Digamos que o que aconteceu em Atos 13 foi uma oficina da palavra. Digamos que lo que sucedió en Hechos 13 fue que se levantó un taller de la palabra. Eles estavam buscando a revelação, buscando a palavra juntos, não individualmente. Ellos estaban buscando la revelación, ellos estaban buscando juntos la palabra de Dios, De no maneira que individualmente. quando eles falavam à igreja, De manera que cuando ellos hablaban para la iglesia, eles estavam falando uma mensagem que eles
que eles amadureceram juntos. Ellos estaban hablando una enseñanza que había madurado junto con ellos. Isso tem sido muito difícil encontrar em nossos dias. Y eso a veces es muy difícil de encontrar en nuestros días. Nós encontramos mestres com nível bem alto de conhecimento, A veces encontramos maestros con un nivel muy alto de conocimiento, mas com nível muito baixo de quebrantamento. mas con un nivel muy bajo de quebrantamiento. Então não há parapeito na sua própria igreja. Entonces no hay ni siquiera muros de protección en su propia Quando iglesia. surge a crise, Cuando vienen las crisis, vem as divisões. vienen las divisiones. Mais importante do que repartir a mensagem no púlpito Más importante que repartir un mensaje desde el é púlpito quando essa mensagem foi construída na coletividade. es cuando este mensaje ha sido construido en el colectivo. Então nós podemos falar, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Entonces nosotros podemos hablar, pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Não é pareceu bem ao Espírito Santo e a mim, No es le pareció bien al Espíritu Santo y a mí, mas a nós. mas a nosotros. Ainda que cada um tenha o seu ministério, Aunque cada uno de nosotros tiene su tem a ministerio, sua identidade particular, tiene su identidad particular, mas eles são quebrantados e ligados pelo Espírito Santo. mas ellos o nosotros debemos ser quebrantados y unidos por el Espíritu E Santo. agora eles respeitam e caminham juntos. Y ahora ellos se respetan y pueden caminar juntos. Poderia até avançar individualmente em algumas coisas, mas prefere não fazer, Mas podríamos avanzar individualmente en algunas cosas, pero preferimos no hacerlo. porque é necessário ter um parapeito. Porque es necesario tener un muro de E o protección. parapeito está falando de um testemunho coletivo de comunhão, El muro de protección nos habla de un testimonio mutuo de comunión, de submissão de sumisión e serviço juntos. y de servicio E juntos. para isso é necessário quebrantamento. Y para eso hay necesidad de quebrantamiento. Quando você não plante outra semente na sua vinha, Cuando usted no debe plantar otra semilla en su viña, a vinha é uma só. la viña es una sola. E às vezes, irmãos têm um peso por um assunto na palavra, Y a veces hay hermanos que tienen peso en un asunto por la palabra, mas se ele não tiver um espírito pastoral, mas si no hay un espíritu pastoral, ele vai se preocupar muito mais em levar o seu ministério adiante él se va a preocupar para llevar más adelante su ministerio do que alimentar o rebanho com a comida para o momento. que alimentar al rebaño con la comida que se necesita en ese momento. Há assuntos muito importantes em toda a palavra do Senhor, Hay asuntos muy importantes en toda la palabra del Señor, mas se tornarão quase inúteis se eles forem falados fora do tempo. mas se pueden volver inútiles si ellos no son o son hablados fuera de tiempo. Aqueles que falam à igreja Aquellos que hablan a la iglesia devem ter um espírito pastoral. deben tener un espíritu pastoral. Mesmo que eles sejam um mestre, Aunque ellos sean maestros, seu coração e seu espírito devem ser de pastor. su corazón y su espíritu debe ser de pastor. Porque a igreja precisa ser alimentada. Porque la iglesia necesita ser alimentada. E se o ensino não se transforma em comida ou alimento para o momento, Y si la enseñanza no se vuelve alimento para el momento, então se cumprirá o que Paulo disse em 1 Coríntios 8:1, y entonces se cumplirá lo que 1 Corintios 8:1 dice Pablo, que o conhecimento incha que el conocimiento envanece, e mais o amor edifica. mas el amor edifica. Às vezes temos muito conhecimento A veces tenemos mucho e conocimiento muito orgulho y mucho orgullo e pouca edificação em amor, poca edificación en amor, porque a semente que está sendo semeada, porque la semilla que se está sembrando, ainda que seja a palavra de Deus, aunque es la palabra de Dios, mas não tem esse ministério coletivo no tiene ese ministerio que colectivo se protege e se complementam mutuamente. que se protege y se complementa E mutuamente. agora está sendo ministrado algo fora do tempo. Ahora se está enseñando algo fuera de tiempo. Então, não plante outra semente na sua vinha. Entonces no siembre otra semilla en su viña. Claro, nós poderíamos dar muitas ilustrações no Novo Testamento. Nosotros podríamos dar muchas ilustraciones en el Nuevo Testamento. Paulo deixou Timóteo em Éfeso Pablo dejó a Timoteo en Éfeso quando ele partiu para Macedônia. cuando él fue para E Macedonia. ele diz logo no capítulo 1, Y él dice luego en el capítulo eu 1, deixei você aí para advertir alguns para não ensinar outra coisa, yo te dejé allí para que adviertas a algunos para que no enseñen otra doctrina, além daquilo que temos ensinado. además de lo que hemos enseñado. Mas ali eram heresias. Allí eran herejías. Mas o que estamos nos referindo aqui não são heresias. Aquí nosotros no nos estamos refiriendo a herejías. Estamos nos referindo a coisas boas, Aquí nosotros estamos refiriéndonos a cosas que pueden ser buenas, porém fora de tempo. pero que pueden estar fuera de tiempo. Você não dá
uma feijoada ou uma comida pesada para uma criancinha. Usted no da una frijolada o una comida pesada para un niño pequeño. Vai dar uma dor de barriga, uma Le va a disenteria. doler la barriga. Então ele agora está dizendo para que não se profane toda a produção. Para que no se dañe toda la producción. Ou seja, não haverá colheita. O sea, no habrá una cosecha. Tanto da vinha quanto da semente que você plantou. Cuanto de la viña como de la semilla que usted plantó. Já pensou você fazendo um trabalho que acha que é certo ¿Ya pensó usted haciendo un trabajo que usted piensa que está bien hecho e está causando uma destruição? y está causando problemas o destrucción? Vocês nunca viram ¿Ustedes nunca vieron pessoas ensinando coisas muito boas, mas com o espírito errado? personas enseñando cosas aparentemente muy buenas pero con un espíritu equivocado? E que dano que isso traz. ¿Y qué daño que eso trae? O próximo versículo: El próximo versículo. não lavre a terra com junta de boi e jumento. No atarás con buey y con asno juntamente. Nós podemos falar que ele está dizendo a mesma coisa, Nosotros podemos decir que él está hablando la misma mas cosa, usando uma outra metáfora, um outro meio de falar. mas usando otra metáfora o otro medio de enseñanza. Deus criou tanto o boi quanto o jumento. Dios creó tanto el buey como el asno. O problema é que o asno ele é teimoso. El problema es que el asno es Teimoso, ele temeroso. ele é desobediente. Él es desobediente, él es terco. Então, em relação à liderança, En relación al liderazgo, se alguém tem uma personalidade muito forte, si alguien tiene una personalidad muy fuerte, embora ele seja um servo do Senhor e alguém que Deus colocou na igreja, aunque sea un siervo del Señor y alguien que colocó el Señor en la iglesia, melhor ele não colocar sobre si o jugo da responsabilidade de um presbítero. es mejor no colocar sobre él el yugo de la responsabilidad de un anciano. Deixa eu tentar explicar. Déjeme intentarles explicar. Você lembra quando o Senhor falou para Paulo: dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. ¿Se acuerda cuando el Señor le habló para Pablo? Dura cosa es darte cosas contra el aguijón. O Senhor é o gado manso. El Señor es aquel ganado manso. No livro de Marcos, ele é demonstrado como servo ou como escravo. En el libro de Marcos se les mostrado como siervo. Ele é um boi, por assim dizer. Él es un buey, como por así Aquele que decirlo. carrega o arreio ou o jugo do Senhor. Él es aquel que carga el yugo del Señor. E agora ele falou: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Y él habla, mi yugo es fácil y ligera mi carga. É como se ele está com a carga, o jugo sobre si, Es como si él tuviera un yugo sobre sí e agora colocou Paulo nesse jugo. y ahora coloca a Pablo en ese yugo. Mas Paulo é um boi ou um gado muito novo. Ahora Pablo es un buey muy nuevo, muy joven. E o que ele faz? ¿Y qué es lo que él hace? Ele começa a dar coice. Y él comienza a darse golpes. Basta olhar para o Senhor e ver que ele é manso e suave. Basta mirar para el Señor y ver que el Señor es manso y suave. E aqueles gados mais novos que representam o servo de Deus Y aquellos bueyes más nuevos que representan los siervos de Dios devem seguir o exemplo de obediência ao Senhor que ele tem com seu pai. deben seguir el ejemplo de obediencia que el Señor tiene hacia su Padre. Então, quando começa a haver quebrantamento coletivo, Entonces, cuando comienza a haber un quebrantamiento colectivo, e se vocês estão percebendo, eu estou falando de serviço coletivo em todo o tempo. y si ustedes perciben, yo estoy hablando siempre de servicio colectivo en todo tiempo, Quando começa a haver quebrantamento, os servos de Deus conseguem andar junto. y cuando comienza a haber quebrantamiento, los siervos de Dios consiguen caminar juntos. Paulo falou em 1 Coríntios 9: Pablo habló en 1 Corintios 9. não atarás a boca do boi que debulha o grão. No atarás la boca de aquel buey que trilla. Por acaso ele está falando de boi ou ele está se referindo a nós? ¿Será que el Señor está hablando de bueyes o se está refiriendo a nosotros? É claro que ele está se referindo a nós. Es claro que el Señor está hablando de nosotros. Então ele usou a lição do gado ou do boi do Velho Testamento Entonces él usó la lección de los bueyes del Antiguo Testamento para ilustrar o serviço que ele ia fazer com os obreiros no Novo Testamento. para ilustrar el servicio que el Señor iba a hacer con los obreros en el Nuevo Então não Testamento. lavre a terra com junta de boi e jumento. Entonces no ararás con buey y con asno juntamente. Uma junta de boi se incluía vários bois numa junta só. En una junta de bueyes se incluían varios bueyes en Digamos una que sola é um junta. jugo só, porém com vários bois juntos. Es un yugo solo,
sin embargo, con varios bueyes juntos. Mas se você colocar jumento, Mas si usted coloca un asno, ele empaca, ele para quando ele quer cuando él para, cuando él quiere, e não tem nada que tire ele dali. y no tiene a nadie que lo mueva de ahí. Deus criou o jumento para levar carga. Dios creó al buey para llevar carga, Não, o jumento. al é o asno asno. para llevar carga. Ele pode andar pelo deserto debaixo de um sol escaldante. Él puede andar debajo del desierto, debajo de un sol. Quando Jesus entrou em Jerusalém, ele veio em cima de um jumento. Cuando Jesús vino a Jerusalén, vino encima de un asno. Balaão tinha também a sua jumenta. Balaán también tenía su A asno. Bíblia fala muito do jumento, La Biblia habla mucho de los asnos, mas você nunca vai encontrar o jumento trabalhando junto com o boi. mas usted nunca va a encontrar un asno trabajando con un buey. Provavelmente ele vai quebrar aquele arreio junto, o jugo junto. Probablemente él va a quebrar ese yugo que tienen juntos. Tive o privilégio de morar em roça e ver bois trabalhando juntos. Yo tuve el privilegio de morar en No sembrados, interior, en el eso. interior, y pude ver bueyes trabajando juntos. Se eles não forem quebrantados e mansos, Si ellos no son quebrantados y mansos, mesmo que o arreio seja bem delicado e adequado para eles, mismo que el sembrado sea bien delicado y adecuado para ellos, aquele animal que não for disciplinado e quebrantado, aquel animal que no es disciplinado y a quebrantado, maneira dele se mover com os outros gera feridas e danos. la manera que él se mueve con los otros va a generarles heridas y se van a hacer daño. Então não se pode andar juntos, servindo juntos, sem quebrantamento. Entonces a veces no se puede andar juntos si no hay quebrantamiento. Talvez seja uma palavra até um pouquinho pesada, Tal vez sea hasta una palabra muy fuerte, mas por favor procure me entender o que vou falar. mas por favor, trate de entenderme lo que voy a hablar. Existem irmãos que têm um ministério muito forte, Existen hermanos que tienen ministerios muy fuertes, mas nunca deveriam estar no presbitério. mas nunca deberían ser un anciano. Eles podem ser mestres, profetas ou evangelistas, Ellos pueden ser maestros, profetas y evangelistas, mas nunca deve estar no corpo de presbíteros. mas nunca debería estar en el grupo de ancianos, Porque uma das funções do presbitério porque una de las funciones del presbiterio é manter a estabilidade. es mantener la E estabilidad, tem que haver flexibilidade para andar juntos. y tiene que haber flexibilidad para estar juntos. Mas é possível que alguém tenha um ministério tão grande Mas es posible que alguien tenga un ministerio tan grande e uma personalidade também tão y grande. una personalidad tan grande, E às vezes ele tem a fraqueza de discordar de muitas coisas. y a veces él sea débil y no tiene la capacidad de discordar Às de vezes não, algunas cosas. ele discorda simplesmente porque ele é tendente a discordar. A veces él simplemente pelea porque él tiene la tendencia a pelear. Digamos que os irmãos que estão à frente falam: a partir da semana que vem nós entendemos que devemos fazer dessa maneira. Digamos que los hermanos que están al frente hablan. La siguiente semana vamos a hacer las cosas de la siguiente manera. E se alguém tem uma personalidade muito forte, ele vai falar: eu não concordo. Si alguien tiene una personalidad muy fuerte, va a saltar y va a decir, yo no estoy de acuerdo. Mas por que você não está de acordo? Más porque usted no está de acuerdo. É porque eu não concordo. Ah, porque yo no quiero Ou seja, concordar. não há uma espiritualidade para o processo de administração. No hay una madurez o espiritualidad para el proceso de administración. E ele tem dificuldade de lidar com o rebanho. Y él tiene dificultad para lidiar con los hermanos. Pode até ser que o que ele está falando seja bom, Puede ser que hasta lo que él hable sea bueno, mas o que necessitamos numa casa nova não é exatamente o que é bom, mas lo que siempre se necesita en una casa nueva no necesariamente lo que es bueno, mas sim aquilo que mantém o rebanho unido, em harmonia e alimentado. mas sí lo que mantiene al rebaño unido en armonía y alimentado. Porque às vezes, em nome de uma coisa boa, Porque a veces en nombre de algo bueno não alimentamos, no alimentamos, quebramos a harmonia quebramos la armonía e o povo se divide. y el pueblo se divide. Houve um movimento entre o século XIX para o século XX. Hubo un movimiento en el siglo XIX y el siglo XX. Foi um avivamento que aconteceu na Inglaterra com os irmãos unidos. Fue un avivamiento que aconteció en Inglaterra con los hermanos unidos. E o ministério da palavra deles era muito alto. Y el ministerio de la palabra de ellos era muy alto. Ainda hoje eles são muito respeitados pelo ensinamento. Aún hoy ellos son muy respetados por su enseñanza. Seus ensinamentos correu o mundo inteiro. Sus enseñanzas recorrieron el mundo entero. Porém, eles, da mesma maneira que eles eram grandes no conhecimento, Pero de la misma manera que ellos tenían un gran conocimiento, haviam líderes com personalidade muito forte. habían algunos líderes con personalidades muy E fuertes. eles eram os pioneiros. Y ellos fueron los pioneros. Mas eles se dividiram.
mas ellos se dividieron. Não se dividiram por heresias exatamente. No se dividieron por herejías exactamente. É possível ter as verdades fundamentais muito claras. Es posible tener las verdades fundamentales muy claras. É possível as intenções serem muito boas Es posible que las intenciones sean muy buenas e ainda assim se dividir. y aún así dividirse. Precisamos que o Espírito Santo nos transforme de jumentos em bois, Necesitamos que el Espíritu Santo nos transforme de asnos a bueyes se vamos levar a responsabilidade juntos. si queremos llevar o participar de la responsabilidad juntos. Isso é algo muito sério, Hermanos, esto es muy serio, porque infelizmente na história da igreja, porque infelizmente en la historia de la iglesia, por falta de quebrantamento, por falta de quebrantamiento, grandes danos foram feitos por homens de Deus. grandes daños se hicieron por hombres de Dios. Tem um livro muito pequenininho de John Stott, Hay un libro muy pequeño de John Stott chamado Cristianismo Equilibrado. que se llama Cristianismo Equilibrado. E o John Stott diz que é possível termos as doutrinas corretas Y John Stott dice que es posible tener la doctrina correcta e ainda assim nos dividirmos. y aún así dividirnos. O problema não seriam as doutrinas, El problema entonces no serían las mas doctrinas, sim as personalidades não tratadas. mas sí la personalidad no quebrantada. Então, um dos grandes erros que tem acontecido nas igrejas mais novas Entonces uno de los grandes problemas que acontece a veces en las iglesias más é a nuevas questão de querer apressar o levantamento ou o surgimento de um presbitério coletivo. es querer apresurar el levantamiento de unos ancianos o un presbiterio. É o Espírito Santo que levanta os anciãos. Es el Espíritu Santo el que levanta a los ancianos. Mas às vezes é melhor ter um pastor do que um corpo de presbíteros. Mas a veces es mejor tener un solo pastor que un cuerpo de ancianos. Se tivéssemos um A.W. Tozer ou um Charles Spurgeon na igreja, Si tuviéramos una W. Tozer o un Spurgeon en la iglesia, eles eram homens que foram líderes solitários. ellos fueron líderes solitarios, Eles foram fiéis à sua época. mas fueron fieles en su Mas época. como o Espírito Santo usou eles? Mas como el Espíritu Santo usó Suas a ellos. mensagens falam ainda hoje. Sus mensajes aún hoy en día Quanta nos unção hablan. eles tinham. Cuánta unción ellos tenían. Mas se tentar forçar um presbitério aonde o Espírito Santo não está fazendo isso, Mas si nosotros intentamos formar unos ancianos, un presbiterio donde el Espíritu Santo no está haciendo esto, teremos o parapeito rompido. veremos cómo el muro se rompe. Isso é muito sério. Eso es muy serio. Eu tenho visto em vários lugares, Yo he visto eso en muchos lugares, en varios até lugares. obreiros extralocais cometendo esse erro. Hasta obreros extralocales cometiendo esos A errores. Assembleia já está caminhando há alguns anos. Hay algunas asambleas que están caminando hace Então nós algunos precisamos años. ter um presbitério. Entonces nosotros necesitamos que hayan ancianos. Aquele irmão que está ensinando e liderando está sozinho já há muitos anos. Aquel hermano que está enseñando y liderazgo está muy solo hace Aí muchos então años. vamos ter um presbitério. Entonces vamos a tener un presbiterio. Então pega-se um irmão que tem um bom caráter, Entonces se toma un hermano que tiene tal vez un buen um carácter, bom testemunho, un buen uma testimonio, boa família, una buena já familia, caminha há um bom tempo. ya camina hace algún Então tiempo. provavelmente ele poderá ser um presbítero. Entonces probablemente él puede ser un anciano. E acontece uma tragédia. Y acontece una tragedia. Todo mundo é bom e humilde, Todo el mundo es bueno y humilde, entre aspas, entre comillas, até ter dinheiro e poder. hasta tener dinero y poder. Então vai se revelar o que está dentro de nós. Entonces ahí se revela lo que hay dentro de nosotros. Alguns desses irmãos, vamos dizer, aparentemente adequados, Algunos de estos hermanos que aparentemente eran adecuados, enquanto eles estavam sujeitos na igreja e servindo com simplicidade, en cuanto estaban sujetos y sirviendo con eles sencillez, iam muito bem. ellos iban bien. Uma vez que foram constituídos presbíteros no presbitério, O una vez fueron constituidos ancianos, eles não tinham espiritualidade nem chamamento para isso. ellos no eran hombres espirituales ni tenían el llamamiento para E eso. agora Y ahora passou a haver muitos barulhos, não só na pedreira, comenzó a haber mucho ruido, no solo en la pedrera, mas também na casa. más también dentro de la casa. Porque é necessário o chamamento, Porque es necesario el llamamiento espiritualidade. y la espiritualidad. E além das características que Paulo fala em 1 Timóteo 3, Y además de las características que Pablo habla en 1 Corintios 3, é necessário haver sabedoria para lidar com o povo. es necesario tener sabiduría para poder tratar con el E pueblo. muitas pessoas não têm sabedoria para lidar Y com hay o povo. gente que no tiene sabiduría para tratar con el Eu pueblo. penso que além daqueles características, as características para um presbítero em 1 Timóteo 3 e Tito 1, Yo pienso que además de las características de 1 Timoteo 3 y Tito 1, deveríamos considerar seriamente deberíamos considerar con seriedad esses irmãos têm
unção, chamamento e habilidade para lidar com as pessoas. Estos hermanos deben tener unción, llamamiento y la habilidad para tratar con personas. Porque se não tiver essas três características, Porque si no hay estas características, estas tres, no lugar de unção haverá o aspecto humano trabalhando. y en lugar de la unción del Espíritu Santo, lo que vamos a ver es al hombre humano, E al no humano lugar de trabajando. espiritualidade, naturalidade. En lugar de espiritualidad, naturalidad. E no lugar de sabedoria para lidar com o povo, Y en lugar de sabiduría para lidiar con el pueblo, chega um tempo que ele se torna iracundo, como Paulo diz para um presbítero não ser. llega el momento que estos hombres se vuelven iracundos, como Pablo dice que no deberían ser los ancianos. Então preste muita atenção nisso. Entonces ponga mucha atención a esto. Não lavre a terra com junta de boi e jumento. No ararás con buey y con asno juntamente. Não inclua no serviço da responsabilidade pessoas que não são quebrantados. No incluya en el servicio la responsabilidad hermanos que no son quebrantados. Não seja seduzido porque eles sejam mestres ou tenham algum outro ministério. No sea seducido porque ellos enseñan o tienen algún otro ministerio. Temos que ir além. Tenemos que ir más allá. Seria muito bom se aqueles que estiverem no presbitério tiverem um coração pastoral. Sería muy bueno que aquellos que están en el ministerio, en el presbiterio, tengan un corazón de pastor. Então essa é uma lição muito importante. Esto es una lección muy importante. Amigos de muitos anos se tornaram inimigos. Amigos de muchos años se volvieron enemigos. Temos lidado com apenas um caso por mais de 25 anos. Hemos tratado a veces con un caso por más de 25 años. Eram dois irmãos muito amigos, Eran dos hermanos muy amigos, uma assembleia linda, una iglesia linda. mas quando um deles veio a ser presbítero, Mas cuando uno de ellos llegó a ser anciano, então as crises começaram. entonces los problemas comenzaron. E os desgastes foram tão grandes Y el desgaste fue tan grande que um não queria, teve um que não queria ver mais o outro. que uno hallaba que ya no quería ver más al otro. Pararam de reunir, Acabaron de reunirse, a igreja se dividiu la iglesia se dividió e se tornou sangrando, e esse problema até hoje existe. y quedaron los hermanos heridos y hasta el día de hoy existe el São problema. nossos amigos, Son nuestros amigos, mas teria sido muito melhor mas hubiera sido mucho mejor se cada um ficasse na posição que foi chamado que cada uno de ellos hubiera quedado en la posición en la que fueron e llamados. não houvesse essa pressa, esse aceleramento de compor uma liderança plural. Sí, que no hubiera ese afán de convertir o nombrar un liderazgo. Claro que hoje não daria tempo para ver os caminhos que Jesus traçou para alcançarmos uma liderança plural. Ahora, claro que hoy no tenemos tiempo para hablar de los caminos que el Señor tomó para que hubiera un liderazgo plural, E também Paulo e os demais y apóstolos. también Pablo y los demás Porque apóstoles. precisamos avançar no parapeito, numa liderança coletiva. Porque necesitamos avanzar en lo que es un liderazgo colectivo. Mas é uma tentação queremos correr com isso e gerar um dano. Mas existe la tentación querer correr con esto y generar algunos daños. Vamos passar ao versículo 11. Vamos a pasar al versículo 11. Não vista roupa feita de pano de lã e linho misturada. No vestirá ropa de lana y lino juntamente. As duas coisas são boas. Las dos cosas son buenas. Assim como as sementes são boas, Así como las semillas son buenas e o boi e o jumento também são bons. y como el buey y el asno son O buenos. problema está em usar de maneira inadequada. El problema está en usar de manera inadecuada. Podemos dizer que o pano de linho, Podríamos decir que la ropa de lino, ela representa aquilo que é celestial. ella representa aquello que es celestial. É uma obra fina e delicada. Es una obra fina y delicada. Em muitas passagens no Velho Testamento fala do linho azul ou pano azul. En muchos pasajes del Antiguo Testamento se habla del lino azul. E o sacerdote não poderia usar esse tecido, esse linho com lã por debaixo, Y el sacerdote no podía usar el lino con lana por debajo, porque o lã provoca suor. porque la lana provoca sudor. E isso representa que a obra de Deus Y eso representa que la obra de não é Dios feita nem por violência, no es hecha con violencia, mas sim pelo Espírito Santo. mas sí por el Espíritu Santo. Ou seja, não pode avançar numa assembleia nova O sea, no se puede avanzar en una iglesia nueva quando as coisas são feitas de maneira
forçada, cuando las cosas son hechas de manera forzada, que nós vamos suar para ter as coisas. que nosotros sudamos para tener las É cosas. necessário o encargo de oração, quebrantamento, Es necesario el encargo de oración, quebrantamiento, para que as nossas atitudes sejam dirigidas pelo Espírito Santo. para que nuestras actitudes sean dirigidas por el Espíritu Nada Santo. pode ser feito por violência ou por força natural. Nada puede ser hecho por fuerza o violencia natural. Nós necessitamos muito do ministério do Espírito Santo. Nosotros necesitamos mucho del ministerio del Espíritu Mas Santo. como teremos o ministério do Espírito Santo na igreja Mas ¿cómo nosotros tendremos el ministerio del Espíritu Santo en la se iglesia? aqueles que estiverem mais à frente não forem espirituais? Mas si aquellos que están al frente no son espirituales, Então não se deve misturar essas roupas de lã e linho ao mesmo tempo. entonces no se deben mezclar la ropa de lino y de lana al mismo tiempo. E por fim, versículo 12, Y por fin el versículo 12. coloque franja nos quatro cantos do manto que você usa. Te harás fleco en los 4 puntas de tu manto con que te cubras. Então, se temos a roupagem espiritual, Entonces si tenemos un ropaje se espiritual, temos uma característica de uma identidade de igreja local que está crescendo, entonces si tenemos la identidad de una iglesia local que está creciendo, o Senhor fala para nós: el Señor habla para ei, nosotros. coloque franja nos quatro cantos do manto que você está usando. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te É cubres. uma outra forma de falar do parapeito. Es otra forma de hablar del muro Só de que agora não protección. está em cima, mas está embaixo. Solo que ahora no está encima, sino está debajo. E também está falando de proteção. Y también está hablando de protección. Nós vamos no livro de Números 15, Nosotros vamos ahí al libro de Números o 15, versículo 37. el versículo 37. O Senhor disse a Moisés: El Señor dice a Moisés: fale aos filhos de Israel y habla a los hijos de e Israel diga-lhes que ao longo das suas gerações y dile que a lo largo de sus generaciones coloquem franja nas extremidades das suas capas coloque franjas en los bordes de sus e vestidos ponham um cordão azul em cada franja. y pongan un cordón azul en cada borde. E as franjas estarão ali para que, ao vê-las, Y las franjas estarán allí para que al verlas vocês se lembrem de todos os mandamentos do Senhor usted recuerde todos los mandamientos del Señor e os cumpram, y los cumpla, para que vocês não se deixem arrastar Para- a infidelidade, para que ustedes no se dejen arrastrar y sean infieles, seguindo os desejos do seu coração Sí. e dos seus olhos. siguiendo los deseos de su corazón y de sus ojos. As franjas estarão ali para que vocês se lembrem Las franjas estarán allí para que ustedes recuerden de todos os meus mandamentos, de todos mis mandamientos, os cumpram e sejam santos ao Deus de vocês. los cumplan y sean un pueblo santo para el Dios de ustedes. Como o Espírito Santo é cuidadoso em todas as coisas. Como el Espíritu Santo es cuidadoso en todas las cosas. Quando vocês avançarem e avançarem, Cuando nosotros avanzamos y avanzamos, tenham cuidado. tengan cuidado. É necessário ter franjas. Es necesario tener franjas. E aqui ele está dizendo que as franjas eram para a gente poder lembrar dos mandamentos do Senhor e obedecer. Y aquí está diciendo que estas franjas eran para que nosotros tuviéramos presentes los mandamientos del Señor y los obedeciéramos. E deveria guardar para que não sejamos enganados pelo nosso coração, Y deberíamos guardarlos para no ser engañados por nuestro corazón. para fazer somente aquilo que a gente se inclina a fazer. Para no hacer aquello que nosotros naturalmente nos inclinamos a hacer. Isso é uma tendência que tem acontecido. Esa es una tendencia que ha acontecido. Quando a igreja está avançando, Cuando la iglesia está avanzando, de repente, de repente se escolhe algumas partes da palavra de Deus para enfatizar mais se escoge algunas partes de la palabra de Dios para enfatizar más e outras são abandonadas. y otras son olvidadas. Nós decidimos que nós vamos tratar mais dessas coisas, Nosotros decidimos que vamos a tratar más de estas cosas. mas quem sabe outras coisas não são tão necessárias. Quién sabe, otras cosas no son tan necesarias. E isso é ficar sem franjas. Eso es quedarnos sin franjas. Por duas maneiras o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ser diferente dos demais povos. Por 2 maneras el Señor estableció que su pueblo debería ser diferente a los demás. A dieta
la dieta e os vestimentos. y las vestiduras. Isso é um testemunho, digamos, exterior, no ato exterior que você está vendo. Eso es como un testimonio exterior, en el atrio exterior que usted puede ver. Não se pode comer qualquer coisa como os outros povos No se puede comer las mismas cosas que comen los otros e nem pueblos, se vestir como eles. ni vestirse como se visten ellos. Porque a nossa tendência é querer comer o que nós gostamos de comer. Porque nuestra tendencia es querer comer lo que a nosotros nos gusta. E essa roupagem fala de um testemunho. Também tem um testemunho que gostamos. Y esta ropa habla también de un testimonio, aquellas cosas que a nosotros nos gustan. E aqui ele diz que nós devemos ter essa franja para a gente lembrar dos mandamentos. Y este pasaje nos dice que nosotros debemos tener esa franja para recordar los mandamientos E del também Señor. sermos santos. Y también ser santos. É impossível ser santos Es imposible ser se santos caminharmos em detrimento das Escrituras. si caminamos en detrimento de las Escrituras. Paulo, podemos aplicar que ele colocou franjas no seu ministério. Podemos decir que Pablo colocó franjas en su ministerio Em relação a ele e a Apolo. en relación a él y a Apolos. 1 Coríntios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, versículo 6, que nos diz: ¿qué nos dice? Meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por causa de vocês, por amor de vosotros, para que, por nosso exemplo, para que en nosotros vocês aprendam isto: aprendáis esto, não ultrapasse o que está escrito, a no pensar más de lo que está escrito. para que ninguém se encha de orgulho Sim. No sea que por causa de uno os envanezcáis A favor de em prejuízo de outro. unos contra otros. Você está vendo o que Paulo está dizendo? Usted mire lo que está diciendo Pablo. Ele está colocando um modelo, um exemplo. Él está colocando un ejemplo, un E ele está modelo. aplicando a palavra, Y él está aplicando la palabra para que por nosso exemplo, para que por nuestro ejemplo, mesmo que vocês queiram nos forçar a tomar algumas decisões, mismo que ustedes quieran forzarnos a tomar algunas mas decisiones, nós decidimos não ir além do que está escrito. mas nosotros decidimos no ir más allá de lo que ya está escrito. Porque Paulo era um homem bíblico e espiritual. Porque Pablo era un hombre bíblico y espiritual. Ele trabalhava para que as igrejas também fossem bíblicas e espirituais. Y él trabajaba para que las iglesias también fueran bíblicas y Então, o espirituales. Senhor espera que cada assembleia local El Señor espera que cada asamblea local seja plenamente bíblica, sea plenamente que bíblica, tenha franjas. que tenga franjas. Quando você olhar para as atitudes, para as decisões, Cuando usted mire las actitudes, las quem decisiones, sabe o testemunho que está sendo configurado, quién sabe el testimonio que está siendo formado, olha para ver se tem franjas. mire a ver si hay franjas. Vamos olhar se nós consideramos toda a palavra de Deus. Mire a ver si nosotros consideramos toda la palabra de Se Dios. somos equilibrados. Si somos equilibrados. Se temos enfatizado o que o Espírito Santo enfatiza. Si hemos enfatizado lo que el Espíritu Santo enfatiza. Ele quer uma unidade com diversidade. Él quiere unidad con diversidad. E as Escrituras falam da multiforme sabedoria de Deus. Y las Escrituras nos hablan de la multiforme sabiduría de De Dios. muitos dons, porém do mesmo Espírito, De muchos dones, sin embargo, el mismo Espíritu. e da multiforme graça de Deus, Y de la multiforme gracia de Dios. e de vários tipos de ministério. Y de varios tipos de ministerios. Se a gente evitar alguns ministérios, Si la gente evita algunos ou ministerios serviços, o ou servicios parte dessa multiforme sabedoria, o parte de aquella multiforme seria sabiduría, como alguém que tem um bom vestido, sería como alguien que tiene un buen vestido, mas está faltando alguns pedaços. mas le está faltando algunos E por pedazos. esse buraco, Y por esos huecos então vai aparecer a sua vergonha. va a aparecerle y va a salir a la luz su vergüenza. Então isso tem sido um problema também de uma igreja nova que está crescendo. Y también esto puede ser el problema de una iglesia nueva que está creciendo. Escolher o que quer ensinar, Escoger lo que se quiere enseñar, escolher o que quer viver, escoger lo que quiere e vivir as demais coisas deixa para o lado. y dejar las demás cosas en un Então lado. esses versículos que nós consideramos em Deuteronômio 22, Entonces estos versículos que consideramos en Deuteronomio eles 22, são lições muito preciosas para nós. ellos son lecciones muy preciosas para nosotros. Mas esses princípios só servem para os fracos, Mas estos principios solo sirven para los débiles, para aqueles que entendem que sem o Senhor nada podem fazer. para aquellos que entienden que sin el Señor nada podemos Vamos hacer. apenas recordar, Vamos entonces apenas a recordar. quando construiu uma casa nova,
Cuando edifiques casa nueva, é necessário ter um parapeito no terraço. harás un muro en tu terraza. Isso fala da responsabilidade espiritual. Eso habla de la responsabilidad espiritual. Isso fala de ordem na casa de Deus. Esto habla de orden en la casa de Isso fala Dios. da unidade e harmonia daqueles que estão mais adiante. Eso habla de la armonía de aquellos que están más adelante y de Para la que os unidad. mais novos não sejam perdidos Para que los más nuevos no se pierdan pela irresponsabilidade dos mais velhos. por la irresponsabilidad de los más Existem viejos. estatísticas em alguns lugares Existen estadísticas en algunos que lugares mostra que na mesma proporção que chega um novo convertido pela porta da frente, que en la medida que llega un nuevo convertido por la puerta del também frente, saem alguns pela porta do fundo devido aos problemas. también salen algunos por la puerta de atrás debido a los problemas. Falta de disciplina espiritual e Falta de moral disciplina espiritual y e moral muitas outras coisas. y muchas más cosas. Não plante outra semente na sua vinha No siembre otra semilla en su viña para que não se profane toda a produção, para que no se pierda todo, tanto da vinha quanto da semente que você plantou. tanto la semilla que sembraste como el fruto de la É viña. necessário ter clareza do nível de palavra que Deus tem colocado na igreja. Hay que tener claridad del nivel de la palabra que el Señor ha puesto en la iglesia. Pode ser que os dons e ministérios sejam diferentes Puede ser que hayan dones y ministerios e diferentes pode-se até ministrar coisas diferentes, y se puede hasta enseñar cosas diferentes, mas o espírito e o alimento é o mesmo. mas el espíritu y el alimento tiene que ser ¿Ustedes el mismo. entienden? ¿Ustedes entienden? Pode ser que alguém esteja ministrando a carta aos Filipenses Puede ser que alguien esté ministrando en la carta a los e filipenses digamos que num domingo alguém vai falar do Evangelho de João, y digamos que alguien va a hablar el domingo en el Evangelio mas de não há Juan. contradição. Mas no hay contradicción. A diferença é que um é um nível de ensinamento Mas la diferencia es que cada uno tiene un nivel de enseñanza e pode ser que domingo a necessidade seja um alimento mais pastoral. y puede ser que el domingo haya necesidad de un alimento más pastoral, Mas não deve haver um conflito. mas no debería haber conflictos. Então não lavre a terra conjunta de boi e jumento. Entonces no labre la tierra conjunta de bueyes y